Tem gente que passa a vida inteira fugindo de monstros externos, sem perceber que os piores sempre estiveram dentro de si. O maior campo de batalha da nossa existência não está em guerras lá fora, nas ruas, nas redes sociais ou nas disputas do cotidiano. Está dentro da nossa mente. E não há inimigo mais persistente, mais traiçoeiro e mais silencioso do que aquele que habita o nosso interior. Você mesmo. Essa é a verdade que muitos passam anos ou uma vida inteira tentando evitar. A autossabotagem, os medos que inventamos, as crenças limitantes que carregamos desde a infância, os traumas que se escondem sob camadas de orgulho, raiva, culpa ou negação, tudo isso forma um exército invisível que age de forma constante, bloqueando nossas decisões, corroendo nossa autoestima, nos convencendo de que não somos bons o suficiente ou que o fracasso é inevitável. Não é fácil reconhecer que o maior obstáculo à sua liberdade, ao seu progresso, à sua paz, é você mesmo. Que é a sua voz interna, essa que repete como um disco arranhado tudo o que deu errado, tudo o que poderia dar errado e tudo o que você não merece, que cria o peso que paralisa os seus passos. Muitas vezes, não é a crítica do outro que nos destrói, mas a nossa própria. Não é o julgamento externo que nos impede de tentar, mas a vergonha interna que nos sabota antes mesmo da primeira tentativa. Quantos sonhos já foram enterrados, ainda vivos, por causa da insegurança? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque você acreditava que não era o momento certo, ou pior, que você não era a pessoa certa? Enquanto o mundo lá fora te cobra resultados, sucesso, resiliência e autoconfiança, aqui dentro você trava uma guerra diária contra vozes que sussurram fraqueza, medo, desistência. E quanto mais você ignora essas vozes, mais elas crescem. Quanto mais você finge que está tudo bem, mais o caos interno se espalha. Fingir força, quando se está quebrado por dentro, não é resiliência, é fuga. E fugir nunca derrotou demônio nenhum. Mas aqui está o ponto central. Você pode vencer. Você pode calar essas vozes, pode se reerguer, pode recuperar sua força, mas não com positividade vazia, nem com fórmulas mágicas de autoajuda que prometem mudanças em 3 passos e 10 minutos de motivação barata. A verdadeira transformação começa com um confronto direto. Um olhar profundo e corajoso para dentro, uma decisão firme de parar de correr, de parar de terceirizar a culpa, de parar de se esconder atrás de desculpas ou histórias mal contadas. Você não é fraco, está apenas ferido. Você não é incapaz, está apenas cheio de dúvidas. E você não está sozinho. Todos nós, em algum nível, lidamos com nossos próprios fantasmas. A diferença entre quem se levanta e quem se entrega está na escolha. Continuar acreditando nas mentiras internas ou reescrever a própria narrativa, mesmo que doa, mesmo que exija esforço, mesmo que leve tempo. E é justamente por isso que este vídeo existe, para que você entenda de uma vez por todas que você pode destruir os seus demônios. Que existem lições profundas, práticas e transformadoras que podem libertar sua mente, fortalecer sua identidade e devolver o controle da sua vida às suas mãos. Mas nada disso acontecerá se você continuar olhando para fora, esperando que a resposta venha dos outros. O início da sua libertação começa agora. Quando você olha para dentro e encara a verdade, você é o seu maior inimigo, mas também é o seu maior aliado. Só depende de você. Você é o seu maior inimigo. A autossabotagem mora dentro de você. É uma presença silenciosa, constante e muitas vezes disfarçada de prudência, humildade ou até mesmo de bom senso. Ela se manifesta em decisões que você posterga, em projetos que você abandona antes de tentar, em relacionamentos que você afasta por medo de se machucar, em metas que você nunca começa porque acredita que vai falhar de novo.
Ela vive nos bastidores da sua rotina, influenciando pensamentos e atitudes que, à primeira vista, parecem normais, mas, na verdade, estão afundando você em um ciclo de paralisia e frustração. Você não percebe, mas toda vez que diz, não consigo, isso não é para mim, agora não é o momento, há uma parte de você aceitando a derrota sem lutar. Essa parte está profundamente enraizada em experiências passadas, em palavras que te feriram, em fracassos que você não soube digerir. E o mais cruel disso tudo é que você acaba acreditando nessas mentiras. Começa a achar que realmente não tem valor, que não tem força suficiente, que nasceu com alguma falha invisível que te impede de alcançar o que outros conseguem. Só que nada disso é verdade. A única diferença entre quem avança e quem permanece preso é que alguns enfrentam os próprios fantasmas, enquanto outros se deixam dominar por eles. O inimigo que te bloqueia não está lá fora. Não é a economia, não é seu chefe, não é sua família, nem sua história de vida. É a voz que sussurra dentro da sua cabeça que você não é capaz. Essa voz pode ter sido plantada por alguém no passado, mas hoje ela é mantida viva por você. Ela se alimenta da sua insegurança, da sua procrastinação, da sua falta de comprometimento com a própria evolução. Ela cresce cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, cada vez que se esconde atrás de desculpas, cada vez que busca distrações em vez de disciplina. E o pior, essa voz sabe exatamente onde tocar para te desmontar. Ela conhece suas fraquezas, seus medos mais profundos, suas cicatrizes. Por isso é tão convincente, tão eficiente. Mas por mais forte que ela pareça, ela não é invencível. Dentro de você também habita uma força esquecida, um potencial adormecido que foi sufocado pelos anos de negação, de medo, de conformismo. Essa força existe, ela está lá, esperando o momento em que você decida parar de fugir de si mesmo e comece finalmente a lutar por si. Só que esse despertar não acontece por acaso. Ele exige escolha, exige confronto, exige responsabilidade. Ninguém vai chegar e arrancar você da lama. Ninguém vai segurar sua mão e te transformar. Ninguém vai se sacrificar por sua evolução. Isso é algo que só você pode fazer. E enquanto você esperar que o mundo mude, que a sorte mude, que os outros mudem, você vai continuar preso nesse ciclo destrutivo de autopiedade e inércia. Assumir que você é o seu maior inimigo não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente forte. Quando você entende que o problema está dentro, você para de desperdiçar energia culpando o mundo e começa a olhar para si com coragem. A coragem de se encarar, de assumir seus erros, de lidar com seus traumas, de reconstruir sua identidade. É nesse processo doloroso e profundo que começa a verdadeira transformação. Não existe superação sem responsabilidade. E não existe responsabilidade sem verdade. A verdade é que você tem negligenciado sua própria vida, tem tratado sua mente como se ela fosse um depósito de lixo emocional, tem alimentado hábitos que te destroem por dentro, tem ignorado sinais claros de que algo precisa mudar. Mas a boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo. Você pode calar essa voz, pode fazer escolhas novas, pode agir de forma diferente. Isso começa quando você decide parar de viver no piloto automático, esperando que algo mágico aconteça. A transformação é uma decisão que se toma todos os dias. É o resultado de pequenas escolhas, de atitudes conscientes, de compromisso com a própria evolução. Vai doer, vai ser difícil, vai exigir que você abandone zonas de conforto, que abra mão de vícios emocionais, que enfrente verdades que preferia continuar escondendo. Mas é isso que separa os que vivem dos que apenas existem.
Você pode continuar acreditando que o mundo é injusto, que a vida foi cruel com você, que o passado te quebrou. Ou pode usar tudo isso como combustível. Pode transformar a dor em força, o fracasso em aprendizado, o medo em ação. E quando isso acontece, a voz da autossabotagem começa a enfraquecer, porque ela só tem poder quando você alimenta. Você precisa se tornar o seu próprio aliado. Precisa cultivar pensamentos que te elevem, comportamentos que te fortaleçam, rotinas que te preparem para vencer. Precisa limpar sua mente de crenças antigas que não servem mais. Precisa se responsabilizar pelas suas escolhas, pelos seus resultados, pelos seus dias. Quando você faz isso, o mundo começa a responder de forma diferente, porque a energia que você emana muda. Sua postura muda, sua vibração muda, e com isso, as oportunidades aparecem. Não porque o universo magicamente sorriu para você, mas porque você se tornou alguém preparado para recebê-las. Essa força escondida dentro de você, que talvez você nem saiba que existe, está esperando ser despertada. E ela desperta quando você decide agir com firmeza, mesmo com medo. Quando você insiste, mesmo cansado. Quando você escolhe o caminho certo, mesmo sendo o mais difícil. Quando você diz basta para a voz interna que sempre te sabotou. Quando você assume que não precisa mais viver refém do seu passado, das suas inseguranças, das expectativas alheias. Ela desperta no silêncio, na disciplina, na persistência. Ela desperta quando você para de se trair. Se tornar seu próprio aliado é uma escolha diária. Uma prática constante de autocomando, de vigilância, de fortalecimento interno. Isso não significa se tornar frio ou insensível, mas sim firme, lúcido, consciente de si. Significa saber que você pode cair, mas também pode levantar. Que pode errar, mas também pode aprender. Que pode falhar, mas também pode recomeçar. O que você não pode mais é continuar se tratando como inimigo. Não pode continuar se diminuindo, se sabotando, se destruindo. Chega disso. Você precisa ser o primeiro a acreditar em você, o primeiro a te respeitar, o primeiro a te impulsionar. Porque, no final, não são os outros que definem o seu destino. É você, e enquanto não assumir essa verdade, vai continuar dando voltas no mesmo lugar. Está na hora de parar de lutar contra você. Está na hora de reconstruir sua relação consigo mesmo, de despertar sua força, de virar o jogo, porque o seu maior inimigo sempre foi você. Mas é você também quem pode virar esse jogo e conquistar uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Cale a voz que te sabota. A primeira batalha do dia é silenciosa. Ela começa assim que você acorda, quando ainda nem abriu os olhos por completo e já sente o peso da dúvida se aproximando. É uma guerra mental contra os pensamentos que tentam te convencer a adiar mais uma vez, a deixar para depois, a se esconder da vida. Essa batalha não é contra o mundo, mas contra a sua própria mente. E ela é travada todos os dias, nos momentos em que ninguém está vendo, nos instantes em que você escolhe entre levantar com firmeza ou ceder mais uma vez ao cansaço emocional que vem de uma mente não dominada. Essa voz que insiste em te puxar para baixo é sorrateira. Ela fala baixo, mas firme. Ela conhece seus pontos fracos e sabe exatamente o que dizer. Traz lembranças do passado, revive fracassos antigos, usa palavras de pessoas que te feriram como se fossem verdades absolutas. Ela te lembra dos erros, dos julgamentos, das vezes em que você tentou e não conseguiu. E você escuta. Sem perceber, começa a concordar com ela. Começa a repetir internamente que talvez não seja bom o suficiente, que talvez realmente nunca vá mudar, que talvez essa nova tentativa também esteja fadada ao fracasso. E assim, antes mesmo de começar o dia,
Você já perdeu a batalha mais importante. Essa voz sabotadora é alimentada por traumas que você nunca curou, por medos que você aprendeu a esconder, mas nunca enfrentou, por feridas emocionais que você varreu para debaixo do tapete, mas que continuam abertas, supurando, sangrando por dentro. Ela é reflexo de anos e anos em que você acreditou em tudo que disseram de ruim sobre você. Cada crítica, cada rejeição, cada humilhação ficou registrada na sua mente como se fosse uma sentença. E com o tempo, você deixou de precisar dos outros para se atacar. Você mesmo começou a se destruir. E hoje, essa destruição se apresenta na forma de autossabotagem. Autossabotagem não é só desistir de um objetivo, é viver constantemente abaixo do seu potencial, é manter relações que te enfraquecem, é aceitar empregos que não te desafiam, é viver num padrão de mediocridade porque você não acredita que merece mais. É quando você se sabota nos detalhes, na alimentação, que você negligencia, no sono que não respeita, nas promessas que faz a si mesmo e não cumpre. Cada pequeno abandono de si mesmo reforça a ideia de que você não é confiável, de que você não tem força, de que você não vai conseguir. E assim, a voz cresce, ganha volume, ganha domínio sobre sua vontade. Mas essa voz pode ser calada. E calar essa voz não é fingir que ela não existe. Não é se distrair com barulhos externos ou com dopaminas artificiais para esquecê-la. É encará-la de frente. É ouvir o que ela diz e responder com ação. Marco Aurélio dizia: se está ao seu alcance, não espere. E está. Está ao seu alcance mudar a forma como você lida com seus pensamentos. Está ao seu alcance parar de reagir no automático e começar a escolher suas respostas com consciência. Está ao seu alcance decidir que a voz que vai guiar seus passos não será mais a da dúvida, mas a da determinação. Dominar sua mente é o maior de todos os desafios, mas também é o único caminho real para a liberdade. Porque enquanto sua mente for seu inimigo, não importa o que você conquiste fora. Por dentro, você continuará preso. E essa prisão é silenciosa, porque ninguém vê. Você pode sorrir para o mundo, pode parecer bem nas redes sociais, pode até conquistar algumas vitórias temporárias, mas por dentro ainda estará encurralado pelas correntes da insegurança. Só que essas correntes não são de aço, elas são de pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. Você precisa desenvolver uma nova forma de pensar. Uma forma de pensar que sirva ao seu propósito, que fortaleça sua disciplina, que silencie os ruídos do medo. E isso se constrói com prática, com vigilância, com repetições. Não adianta querer mudar tudo de uma vez. Você precisa vencer um pensamento por vez, um comportamento por vez. Precisa se tornar alguém que respeita sua própria palavra, alguém que se compromete com a evolução pessoal como prioridade, alguém que entende que calar a voz da sabotagem não é um ato único, mas uma decisão diária. Essa decisão começa no simples. Começa no: eu disse que ia acordar às 6, então vou acordar às 6. Começa no: eu me comprometi a treinar hoje, então vou treinar. Começa no: mesmo com medo, eu vou fazer o que precisa ser feito. E à medida que você cumpre o que promete a si mesmo, algo muda dentro de você. A voz que antes te sabotava começa a perder força, porque você está construindo outra voz. Uma voz firme, segura, disciplinada, uma voz que te lembra do que você é capaz. E essa nova voz não vem de fora, ela nasce de dentro, da sua consistência, do seu esforço silencioso, da sua decisão de parar de viver como vítima da mente e passar a ser comandante dela. Dominar a mente é o caminho para criar uma nova identidade, porque você não é os seus pensamentos.
Você é quem escolhe no que acreditar. E quando você começa a escolher pensamentos que te constroem, em vez dos que te destroem, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que vive com medo e passa a ser alguém que age com coragem. Deixa de ser alguém que se esconde e passa a ser alguém que enfrenta. Deixa de ser alguém que sonha e começa a ser alguém que realiza. Tudo isso começa com um movimento interno, com uma decisão de não aceitar mais viver sendo controlado por uma mente mal treinada. Calar a voz que te sabota não significa eliminar para sempre os pensamentos negativos. Eles vão continuar aparecendo. O segredo não é evitar que eles existam, mas sim impedir que governem você. É olhar para eles com firmeza e dizer: eu não sou mais essa pessoa que desiste fácil. Eu não sou mais refém desse padrão. Eu escolho outro caminho. E repetir isso quantas vezes forem necessárias, porque é assim que se constrói uma nova narrativa interna. Uma narrativa que te empurra para frente, que te levanta nos dias difíceis, que te mantém firme quando tudo parece desmoronar. A mente indisciplinada te sabota. A mente treinada te liberta. E essa liberdade é conquistada na prática diária de vigilância, presença e intenção. Não é sobre positividade vazia, mas sobre estrutura interna, sobre força mental, sobre ter um objetivo claro e não se deixar desviar por pensamentos passageiros. Você não pode controlar todos os pensamentos que surgem, mas pode controlar a quais você dá atenção. E isso muda tudo. Você tem tudo o que precisa para silenciar essa voz. Ela não é mais forte que você. Ela só tem o poder que você dá a ela. E a partir de hoje, você pode começar a retomar esse poder. Pode começar a construir uma nova mentalidade. Pode se tornar alguém que se levanta, que se impõe, que age. Porque a mente é sua. E quem manda nela, a partir de agora, é você. Afaste-se de pessoas tóxicas. Você pode estar tentando evoluir, disciplinar sua mente, silenciar seus sabotadores internos, mas se estiver cercado por vozes que riem dos seus esforços, zombam da sua disciplina e ironizam seus sonhos, essa jornada se tornará muito mais pesada do que já é. Ninguém cresce cercado de pessoas que puxam para baixo. O ambiente molda, os laços influenciam. A convivência contínua com pessoas que vivem na estagnação, que abraçam a vitimização, que preferem justificar fracassos do que enfrentar a dor da mudança, tudo isso é um veneno silencioso, uma intoxicação que você vai absorvendo aos poucos, até que um dia se olha no espelho e não reconhece mais quem você se tornou. A frase "você é a média das 5 pessoas com quem mais convive" não é apenas uma metáfora bonita, ela é uma constatação brutal. Observe com quem você anda. Observe como essas pessoas falam, o que valorizam, o que consomem, o que sonham, ou se sequer sonham. Perceba os comportamentos que normalizam. O descaso com o próprio corpo, o apego ao caos emocional, a glorificação da preguiça e da irresponsabilidade, a piada constante sobre qualquer tentativa de mudança. Esse ambiente se infiltra em você. Começa pelos risos compartilhados com o que te enfraquece. Depois vêm as concessões. Só hoje. Só um pouco. Não é tão sério assim. E quando você percebe, já perdeu sua firmeza, já não lembra mais por que começou. Mas companhias não são apenas aquelas que te traem ou te machucam diretamente. São, sobretudo, aquelas que destroem sua evolução de forma indireta, disfarçada, sorridente. São aquelas que não falam abertamente contra você, mas que agem como âncoras. Sempre que você tenta se mover, se destacar, elas te olham com deboche. Sempre que você decide acordar mais cedo, se alimentar melhor, se isolar para focar, elas te chamam de estranho, de exagerado, de fanático.
São essas palavras e atitudes que vão tentando te puxar de volta para o padrão da mediocridade. E, se você não estiver atento, acaba cedendo por necessidade de pertencimento, acaba se moldando ao que é pequeno para não parecer arrogante, acaba se sabotando por medo de ficar só. Mas a verdade é que a evolução exige solidão. Pelo menos, no início, exige que você se afaste do barulho, da zoeira sem propósito, das conversas rasas e dos ciclos viciosos. A evolução é silenciosa. Ela não acontece nos bares, nos comentários irônicos, nas comparações sociais. Ela acontece no seu quarto, nas horas em que você escolhe estudar enquanto todos descansam, nas manhãs em que você levanta mesmo sem vontade, nos dias em que você continua mesmo sem aplauso. E para isso, você precisa ter coragem de cortar laços, coragem de desapegar do que é familiar, mas te enfraquece, coragem de dizer não a convites que antes aceitava automaticamente. Coragem de ficar em silêncio enquanto o mundo grita. Marco Aurélio disse: a alma se torna tingida com a cor dos pensamentos que carrega. E os pensamentos que você carrega são profundamente influenciados pelas pessoas que você ouve, com quem convive, com quem divide seus dias. Se você anda com pessoas que têm pensamentos cinzentos, derrotistas, fúteis, sua alma também começa a desbotar. Começa a perder o brilho, a força, o foco. Começa a se confundir, a esquecer do que veio buscar. Porque a mente se adapta ao meio. E se o meio é contaminado, você será também. Por isso, proteger sua energia é um ato de sobrevivência. Escolher com quem você anda é tão importante quanto escolher o que você come, o que você lê, o que você assiste. É higiene emocional. É saúde mental. Afaste-se sem culpa. Você não deve fidelidade a laços que te matam por dentro. Não importa se são amigos de infância, familiares, colegas de trabalho. Se essas pessoas te empurram para longe da sua essência, do seu propósito, da sua força, então você precisa deixá-las ir. Você pode continuar desejando o bem delas à distância. Pode continuar respeitando a história que viveram juntos. Mas não pode mais carregar quem se recusa a andar. Não pode mais se submeter a ciclos que só se repetem. Sua evolução vale mais, sua paz vale mais, sua alma vale mais. Existe um momento na vida em que você precisa escolher entre agradar os outros ou se tornar quem nasceu para ser. E esse momento geralmente exige rupturas e dói. Porque você vai se ver sozinho, vai sentir falta do riso fácil, da presença constante, vai se perguntar se está exagerando. Mas essa dor é apenas o eco do velho você tentando resistir. Porque a verdade é que você não está se isolando. Você está se libertando, está abrindo espaço para novos ciclos, novas conexões, novas energias. Está limpando o terreno para que algo maior possa florescer. Quando você se afasta do barulho da perdição, começa a escutar outra voz, a da consciência. Aquela que te guia para dentro, que te conecta com o silêncio fértil da reflexão, que te lembra do que realmente importa. No início, esse silêncio pode parecer assustador, porque você estava acostumado a preencher cada espaço com ruído, com distração, com companhia. Mas com o tempo, esse silêncio vira refúgio, vira clareza, vira força, e você percebe que não precisa de multidão para ser inteiro, que a solidão, quando bem vivida, fortalece, que a paz, quando respeitada, protege. Você não está sozinho por estar longe dos outros. Você está sozinho porque finalmente se aproximou de si mesmo, e esse reencontro é o início de tudo. É nele que você recupera o controle da sua história. É nele que você percebe o quanto perdeu tempo tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. É nele que você finalmente começa a construir sua nova identidade. Uma que não dependa da aprovação dos outros, mas da
sua própria coerência, da sua própria verdade. Afaste-se de quem te enfraquece e você começará a encontrar quem te fortalece. A vida se reorganiza quando você toma uma decisão firme. Os caminhos se abrem quando você fecha as portas certas. As pessoas certas aparecem quando você para de insistir nas erradas. Mas isso só acontece quando você assume, com seriedade, a responsabilidade por quem escolhe manter ao seu redor, porque o seu círculo é o seu espelho. E se você quer mudar de vida, comece mudando de espelhos. Domine suas emoções, não é o mais forte que vence, não é o mais inteligente. É aquele que mantém a mente firme enquanto o mundo tenta tirá-la do eixo. Dominar suas emoções é um dos maiores atos de força que você pode praticar na vida. Porque o mundo não tem piedade de quem vive à mercê dos próprios impulsos. Quem não tem autocontrole, inevitavelmente será controlado por circunstâncias, por pessoas, por palavras. Viver reagindo é viver como um fantoche. Cada insulto te tira do sério, cada obstáculo te derruba, cada frustração te quebra. Isso não é viver com intensidade, é viver como refém. O mundo vai te provocar. A vida vai testar sua paciência, sua disciplina, sua serenidade. E quanto mais você tenta crescer, mais a realidade te confronta. As provações aumentam, os desafios se intensificam, os ruídos se multiplicam. E você só tem uma escolha real: dominar-se ou ser dominado. E esse domínio não vem de fora. Nenhum aplicativo vai te dar controle emocional. Nenhum livro vai fazer o trabalho por você. Isso vem da prática, da repetição, da consciência de que cada pequena reação que você controla é uma vitória sobre si mesmo. Um tijolo a mais na construção da sua nova identidade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase, à primeira vista, parece simples, mas carrega um poder imenso. Ela diz que não é o evento externo que te destrói, é a forma como você o interpreta. O atraso no trânsito, a crítica do colega, a rejeição, o erro, a notícia ruim, tudo isso é apenas um fato. O que te tira do centro é o julgamento que você faz sobre o fato. É o drama que você cria na sua mente. É o peso que você escolhe dar. Quando você entende isso, começa a recuperar o controle, porque percebe que pode mudar a reação, mesmo quando não pode mudar a realidade. Dominar as emoções não é se tornar frio, não é virar pedra, não é fingir que não sente, é sentir, mas não ser dominado pelo que sente. É ter raiva sem se tornar a raiva. É sentir tristeza sem afundar nela. É ter medo, mas não se curvar. É usar a emoção como sinal, não como comando. Isso exige maturidade, exige autoconhecimento, exige que você não reaja no impulso, que você respire fundo quando tudo em você quer explodir, que você se cale quando sabe que suas palavras só piorariam, que você caminhe para dentro quando a situação quer te arrastar para fora. Cada vez que você controla o tom da sua voz em uma discussão, você está treinando. Cada vez que você respira fundo diante de uma provocação, você está vencendo. Cada vez que você escolhe esperar, observar, ponderar, ao invés de gritar, atacar, julgar, você está forjando uma mente forte. E a mente forte não é a que não sente, é a que não se deixa dominar. Uma pessoa emocionalmente frágil pode parecer intensa, autêntica, de verdade. Mas, no fundo, ela é vulnerável, porque qualquer situação tem poder sobre ela, qualquer ruído a tira da paz, qualquer crítica a afeta profundamente. E a vida, sendo como é, vai esmagar quem vive assim. Dominar suas emoções é também proteger sua energia, porque reagir a tudo cansa, gritar, se irritar, discutir o tempo inteiro, tudo isso te esgota. E o que sobra? Nada. Apenas uma sensação de caos interno, de cansaço mental, de frustração sem nome.
A paz de espírito vem quando você aprende a observar sem absorver. Quando você entende que nem tudo merece resposta, que nem todo ataque precisa ser revidado, que o silêncio muitas vezes é a maior prova de poder, porque exige controle, exige que você enfrente o orgulho ferido e mesmo assim escolha a lucidez. E isso é força. A vida vai continuar injusta, as pessoas vão continuar falhando, os dias ruins continuarão vindo. Você não controla o que acontece, mas pode aprender a controlar o que isso faz com você. E isso muda tudo. Porque quando você deixa de ser reativo, começa a ser estratégico. Você para de desperdiçar sua energia e começa a usá-la com foco. E esse foco é o que te diferencia, porque enquanto a maioria vive se afogando nas próprias emoções, você está construindo, em silêncio, com consistência, com firmeza. Treinar o autocontrole é um exercício diário. Começa com o básico, respirar fundo. Respirar quando a raiva subir, respirar quando a ansiedade apertar, respirar quando o medo vier. A respiração é a ponte entre o impulso e a consciência. Quando você respira, cria um espaço, e nesse espaço pode escolher, pode pensar, pode lembrar de quem quer ser. Depois vem o tom de voz, falar baixo quando você quer gritar, falar claro quando você quer explodir. Falar com firmeza sem ofensa, falar com propósito. E por fim, o mais difícil, evitar reagir no impulso. Contar até 10, se afastar, esperar, sentir a emoção passar e só depois agir. Esses pequenos atos são como pesos na academia da mente. No início, parecem simples demais, mas com o tempo, constroem uma força que impressiona, uma serenidade que protege. Um domínio que liberta, porque quem domina suas emoções não se afoga mais em ressentimentos, não carrega mágoas desnecessárias, não vive em guerra com tudo, vive com leveza, vive com consciência, vive com poder sobre si, e esse poder é inquebrável. Você pode ter dinheiro, status, talento, inteligência, mas se não dominar suas emoções, será escravo das circunstâncias. Vai destruir relacionamentos, vai sabotar oportunidades, vai desperdiçar energia onde não deveria, vai se perder em si mesmo. Por outro lado, quando você desenvolve controle emocional, ganha clareza, ganha paz, ganha respeito dos outros e de si mesmo, porque quem se controla, inspira, quem se domina, lidera. Quem se conhece, vence. No fim das contas, tudo o que você deseja, evolução, respeito, sucesso, paz, passa por esse ponto. Domínio emocional. Sem isso, você é só mais um gritando no meio do caos. Mas com isso, você se torna um pilar, um porto, um exemplo. E ninguém pode tirar isso de você, porque esse poder você construiu dentro, e tudo que é construído dentro é indestrutível. Duvide do prazer imediato. O prazer imediato é como mel envenenado. Doce a primeira sensação, letal no longo prazo. Ele chega de mansinho, prometendo alívio, distração, recompensa. Mas o que parece um prêmio rápido, muitas vezes é só uma emboscada. É assim que a mente começa a se perder, desejando descanso sem esforço, conforto sem construção, prazer sem propósito. E o resultado é sempre o mesmo: frustração, culpa, vazio. O que alivia por um momento te cobra caro depois. O que parece inofensivo mina sua força em silêncio. Por isso, duvidar do prazer imediato é um ato de sabedoria. É um sinal de que você começou a despertar. O mundo moderno venera o agora. Tudo precisa ser instantâneo, fácil, pronto. Se dá trabalho, perde valor. Se exige disciplina, parece opressor. Mas a verdade, nua e crua, é que a maioria das pessoas está se afundando exatamente por viver assim, escravas do próprio desejo. Vivem para se anestesiar, com comida, com redes sociais, com distrações, com vícios, com compras,
com tudo o que possa afastar a dor da realidade, ainda que por 5 minutos. É o culto ao prazer sem sacrifício, a gratificação sem construção, a emoção sem consciência. E esse caminho, por mais sedutor que pareça, não leva à liberdade, leva à prisão. Porque quando você se entrega ao prazer fácil, você não se fortalece, você se fragiliza, você enfraquece sua disciplina, você cria padrões mentais viciantes, você começa a fugir de todo e qualquer desconforto. E o desconforto é o que te forma. É na resistência que a alma cresce, é no esforço que o caráter se molda. É na dor controlada que o espírito se fortalece. Por isso, buscar alívio sem merecimento não é autocuidado, é autossabotagem, disfarçada de gentileza. Você não precisa se destruir para evoluir, mas também não pode evoluir se entregando a cada impulso passageiro. Epicteto deixou claro: o que mais destrói um homem é buscar o que dá prazer no momento, e não o que o molda para a eternidade. Essa frase é uma sentença. Ela revela o conflito essencial entre o que você quer agora e o que você realmente precisa, entre o desejo que surge do cansaço e a virtude que nasce da consciência. É nesse conflito que o verdadeiro crescimento acontece. É nesse momento de escolha que sua nova identidade começa a se construir. Porque não é difícil fazer o que precisa ser feito quando você está motivado. Difícil é escolher o certo quando a tentação está gritando. Duvide do prazer que chega rápido. Duvide da comida que parece consolo. Duvide do clique que promete dopamina instantânea. Duvide da preguiça que pede mais 5 minutos. Duvide do só hoje que sempre volta amanhã. Duvide do desejo que te tira do caminho, porque o prazer que realmente vale a pena não é o que te enfraquece, é o que vem depois da conquista, depois do esforço, depois da superação. É o prazer da alma tranquila, do corpo forte, da mente focada. É o prazer que vem com propósito, não com culpa. Reflita, quantas vezes você já buscou um prazer rápido e se arrependeu logo depois? Quantas vezes a promessa de alívio virou um peso maior? Quantas vezes o conforto imediato te afastou da pessoa que você quer ser? Esse ciclo se repete em silêncio. Você sente uma angústia, busca alívio, se sente pior depois e repete. Isso se chama dependência emocional de estímulo. É como se a sua mente não soubesse mais lidar com o vazio, com o tédio, com a ausência de prazer. Mas é justamente nesse espaço que você precisa estar, porque é nele que o controle é recuperado. Você precisa aprender a tolerar o desconforto, a suportar o silêncio, a aceitar o tédio como parte do processo, a não buscar anestesia toda vez que algo dentro de você se inquieta. Isso é domínio, isso é presença, isso é maturidade. É no espaço entre o impulso e a ação que mora a liberdade. E quando você aprende a respirar antes de agir, a refletir antes de ceder, a escolher com consciência, você se liberta. Porque ninguém pode te manipular se você não é refém do próprio prazer. Ninguém pode te desviar se você sabe onde quer chegar. Ninguém pode te destruir se você não se trai. O estoico moderno é aquele que escolhe o sacrifício com sabedoria, que diz não ao impulso que não constrói, que adia o prazer para depois do dever, que planta com paciência para colher com orgulho, porque ele sabe que a pressa é inimiga da profundidade, que a urgência é um vício da alma fraca, que o verdadeiro prazer não grita, ele chega em silêncio depois da vitória. Você precisa treinar seu olhar para enxergar além do agora, para ver o prazer imediato como ele realmente é, um teste, um obstáculo disfarçado, um convite ao retrocesso. E toda vez que você diz não ao prazer fácil, você está dizendo sim à sua grandeza. Toda vez que você nega o alívio, você fortalece sua essência. Porque quem consegue suportar o desconforto hoje, conquista
O privilégio de viver com clareza amanhã. Não se trata de viver em abstinência, mas de viver com consciência. O prazer não é um inimigo, é um mensageiro. Ele mostra onde você ainda precisa crescer, onde você ainda se rende fácil, onde sua disciplina ainda não é inabalável. Use-o como termômetro, não como guia. E lembre-se, a recompensa verdadeira não está no conforto imediato, mas na força que você constrói quando o rejeita. Enquanto os fracos vivem buscando prazer para fugir de si mesmos, os fortes constroem prazer ao se tornarem aquilo que admirariam. A diferença está no foco, está na mente, está na escolha. O prazer pode ser um prêmio ou uma prisão, depende de como você o encara. Você tem o poder de escolher, de resistir, de dizer hoje não. E cada vez que fizer isso, estará moldando uma versão mais sólida, mais sábia, mais forte de si mesmo. Uma versão que não precisa de alívio constante, porque já encontrou um propósito maior que o prazer. Uma versão que caminha com firmeza, enquanto os outros correm atrás de migalhas de satisfação. Essa é a verdadeira liberdade. Viver sem depender do que te enfraquece. Você é responsável por suas escolhas. A vida que você leva hoje é o reflexo direto das decisões que você tomou ontem. Não é culpa da sorte, do governo, da infância, do clima ou das pessoas ao seu redor. É o resultado claro, muitas vezes duro, das escolhas que você fez, consciente ou inconscientemente. Pode ser que você tenha herdado dores, traumas, injustiças. Mas a partir do momento em que você tem consciência disso, a responsabilidade passa a ser sua. Não é sobre culpar o passado, mas sobre escolher o que fazer com ele a partir de agora. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também a mais libertadora. Você é livre para decidir, mas nunca estará livre das consequências. Cada pensamento cultivado, cada palavra dita, cada ação ou omissão, tudo molda silenciosamente o que você está se tornando. E se você se sente perdido, insatisfeito, paralisado, precisa ter coragem de olhar para si mesmo e perguntar: onde eu me deixei levar pelo caminho mais fácil? Onde foi que eu escolhi o conforto ao invés da coragem? Onde é que eu deixei de assumir o controle e passei a apenas reagir? Responsabilidade não é sobre culpa. Não é sobre se punir, nem carregar o peso do mundo nas costas. É sobre propriedade. É sobre entender que você tem o poder de mudar tudo, se decidir mudar suas atitudes. É a consciência madura de que ninguém virá salvar você, porque ninguém pode viver a sua vida no seu lugar. A transformação que você espera não começa com um evento milagroso. Começa no momento em que você para de terceirizar sua dor e assume o controle do que pensa, do que sente, do que faz. As pessoas vivem esperando por algo ou alguém que as tire do buraco. A cura, o emprego ideal, a pessoa certa, o momento certo. E enquanto isso, os dias vão se acumulando, as oportunidades vão sendo ignoradas, a vida vai sendo desperdiçada. É mais fácil culpar o destino do que encarar o espelho. Mais fácil dizer a vida é injusta do que admitir: eu não fui forte o suficiente para mudar o que precisava ser mudado. Mas a verdade não se curva diante da desculpa. Ela apenas segue mostrando que os frutos que você colhe são sempre proporcionais às sementes que você plantou. Marco Aurélio escreveu: a responsabilidade pela sua felicidade está dentro de você. Essa frase resume a essência da vida estoica. Não se trata de viver uma existência fria e calculista, mas de viver com consciência e dignidade. Saber que mesmo em meio ao caos, você ainda tem o poder de decidir como vai reagir. Mesmo que não possa controlar tudo o que acontece, pode controlar o que faz com o que acontece. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é ser o protagonista da própria jornada.
Aceitar a responsabilidade pelas suas escolhas é sair da postura de vítima. É deixar de se apegar à dor como identidade. É parar de repetir a mesma história de fracasso para justificar a estagnação. Quando você entende que é responsável por onde está, pode finalmente começar a caminhar para onde quer ir. Mas, enquanto insistir em apontar para fora, continuará preso no mesmo lugar por dentro. Muitas vezes, a verdade mais difícil de engolir é que ninguém te obrigou a ficar onde você está. Foi você quem tolerou, você quem adiou, você quem disse depois eu mudo, você quem preferiu evitar o conflito. E está tudo bem, desde que agora você decida não repetir isso mais uma vez. Porque o ciclo da autossabotagem é alimentado toda vez que você escolhe o alívio momentâneo em vez da ação necessária. Toda vez que se cala quando deveria agir. Toda vez que escolhe ser aceito em vez de ser verdadeiro. Se você quer destruir seus demônios, precisa parar de alimentar cada um deles com desculpas, com justificativas, com histórias que te afastam da responsabilidade. Aquele hábito que te enfraquece não vai embora sozinho. Aquela pessoa que te suga a energia não vai se afastar por conta própria. Aquela mentalidade que te sabota todos os dias não vai mudar até que você a confronte. E isso só acontece quando você entende que ninguém vai fazer isso por você. A decisão é sua, a execução é sua, o mérito é seu e, principalmente, a responsabilidade é sua. O estoicismo não é uma filosofia para os fracos. Ele exige que você encare a realidade como ela é, sem máscaras, sem enfeites. Ele te convida a assumir o controle com coragem. E isso começa no pequeno, no momento em que você escolhe levantar mesmo sem vontade, no instante em que você escolhe agir com integridade mesmo que ninguém esteja vendo, no dia em que você escolhe estudar em vez de se distrair, treinar em vez de reclamar, falar com verdade em vez de agradar. São essas escolhas mínimas que, acumuladas, formam uma vida sólida. A responsabilidade é o maior ato de amor próprio que você pode praticar, porque ela tira o poder do mundo sobre você e devolve esse poder às suas mãos. Você pode estar em ruínas agora, pode ter falhado, perdido, se destruído, mas, ainda assim, pode escolher se reconstruir. E isso não começa com promessas, começa com atitudes. Com decisões pequenas, mas firmes, com a recusa consciente de continuar vivendo abaixo do seu potencial. A verdade é simples. Você está onde está por causa do que tolerou, e vai sair disso apenas quando deixar de tolerar. A mudança começa com um basta, com o fim da negação, com a disposição de dizer, a partir de hoje, sou eu quem decido. Essa força já está em você. Ela sempre esteve, mas você precisa escolhê-la, todos os dias, mesmo quando parecer mais fácil se render, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando o medo tentar te convencer do contrário. O seu futuro não é uma questão de sorte, é uma questão de decisão. É o que você escolhe fazer com os minutos que tem hoje. É o que você escolhe pensar quando a voz negativa aparecer. É o que você escolhe calar quando o impulso gritar. A responsabilidade é esse chão firme, onde você pode finalmente pisar com segurança. Ela não te promete facilidade, mas te dá direção. E é isso que muda tudo. A liberdade que você tanto busca começa com uma escolha: parar de fugir de si mesmo e assumir o controle da sua vida. Escolher com clareza, agir com firmeza, viver com propósito. Esse é o caminho. E no fim das contas, ninguém vai trilhar por você. O tempo cura, quase tudo, há dores que parecem eternas. Feridas emocionais que sangram por dentro, enquanto o mundo lá fora exige que você sorria, trabalhe, funcione. Momentos em que tudo parece cinza, onde o chão some e a esperança se cala.
Nesses instantes, a impressão que se tem é que a dor nunca vai passar, que a vida foi quebrada de um jeito que não dá mais para consertar. Mas, mesmo sem você perceber, o tempo começa seu trabalho silencioso. Ele não grita, não apressa, não promete. Ele apenas segue. E, enquanto ele segue, ele transforma. A verdade é que quase tudo na vida se acomoda com o tempo. Não porque o tempo seja um mágico que apaga traumas ou que traz justiça automática, mas porque ele nos oferece a distância necessária para ver as coisas com outros olhos. Aquilo que hoje te paralisa, amanhã pode ser apenas uma lembrança. Aquilo que agora parece o fim, depois será apenas parte da sua história. O tempo não apaga, mas ele ensina. Ele não some com a dor, mas ensina você a conviver com ela, a aprender com ela e, com o tempo, a superá-la. Muitos se perdem porque querem que a dor vá embora rápido, querem esquecer, querem apagar o passado como quem deleta um arquivo. Mas a dor não desaparece por negação. Ela desaparece quando é compreendida, quando é atravessada com coragem e paciência. E é aí que entra o tempo. Ele não cura sozinho, mas oferece a oportunidade de cura. Ele não resolve por você, mas te convida a olhar de novo, com mais sabedoria, com mais maturidade, com menos apego. Marco Aurélio disse: o tempo é como um rio. Não se pode tocar a mesma água duas vezes, pois a corrente que passou não passará de novo. E esse pensamento, apesar de simples, carrega uma lição poderosa. Tudo passa, absolutamente tudo. A dor, a alegria, o medo, o amor, o fracasso, o sucesso, nada é eterno. E é por isso que você não pode se desesperar achando que o que sente hoje será para sempre. Porque não será. A mente mente, ela exagera, dramatiza, projeta tragédias infinitas que raramente acontecem. Mas o tempo, esse juiz silencioso, mostra que as coisas se ajeitam, que os ciclos se fecham, que a vida se reorganiza, mesmo quando parece impossível. E mesmo aquilo que não se cura completamente, o tempo ensina a lidar. Algumas feridas não desaparecem, mas deixam de doer, deixam de comandar a sua vida. Elas passam a existir como parte do que você foi, mas não determinam mais quem você é. Você se fortalece, cresce, aprende a olhar para trás sem se afundar de novo. Aprende a aceitar que nem tudo tem resposta, que algumas perdas são definitivas, que algumas dores serão eternas. Mas que isso não impede a vida de continuar e não impede você de florescer apesar de tudo. A maior armadilha da dor é a ilusão de permanência. Quando estamos mergulhados nela, achamos que será sempre assim. Mas a mente não é boa com medidas de tempo. Ela vive no agora. E quando o agora dói, ela acredita que esse sofrimento será infinito. Mas o estoico sabe: o agora é passageiro. Tanto a dor quanto o prazer são transitórios. O que importa é como você decide atravessar esse instante. É nessa travessia que você constrói força, resiliência, sabedoria. A dor, quando bem atravessada, te constrói. Ela não é o fim da linha, é uma curva no caminho. É uma parte necessária da vida que todos, em algum momento, vão enfrentar. E quanto mais você luta contra ela, mais ela se arrasta. Quanto mais você aceita sua presença, mais rápido ela começa a ceder. O estoicismo ensina justamente isso: aceitar aquilo que está fora do nosso controle. E o tempo é uma dessas coisas. Não dá para apressar o tempo, não dá para forçar a cura. Tudo acontece quando tem que acontecer. Mas atenção, o tempo só cura o que você deixa cicatrizar. Há quem use o tempo apenas para repetir os mesmos padrões, para alimentar o mesmo ódio, para cultivar a mesma mágoa, para ruminar as mesmas histórias. Nesse caso, o tempo passa, mas a pessoa permanece estagnada. O tempo é neutro. Ele pode ser um remédio ou um veneno, dependendo de como você o utiliza.
Se você usa o tempo para evoluir, refletir, mudar, ele cura. Mas se usa o tempo para se vitimizar, culpar e se esconder, ele apenas agrava o que já está ferido. Por isso, não basta esperar que o tempo passe. É preciso agir enquanto ele passa. É preciso trabalhar a mente, reconstruir a disciplina, buscar propósito. Enquanto o tempo faz o papel dele, você precisa fazer o seu. Ler, treinar, estudar, respirar. Cuidar do que você pode controlar. Criar novos significados. Abrir espaço para novas experiências, cultivar o silêncio necessário para escutar o que realmente importa. Porque o tempo, por si só, não vai te salvar, mas pode te acompanhar. No processo de salvação, se você decidir caminhar, a sabedoria dos antigos está em entender que tudo é impermanente. E isso é bom, porque se tudo muda, você também pode mudar. Nada está escrito em pedra. Nem a dor que você sente, nem a fase que está vivendo, nem o lugar onde você se encontra. Tudo pode ser transformado com paciência, esforço e tempo. Mas isso exige fé. Fé não no sentido religioso, mas fé na vida, fé no processo. Fé em si mesmo. O tempo é aliado dos que persistem, dos que não desistem mesmo quando tudo dói. Dos que continuam mesmo quando tudo em volta diz para parar. O tempo não recompensa os ansiosos. Ele honra os que compreendem que a vida tem um ritmo próprio e que esse ritmo não pode ser acelerado, apenas respeitado. Cada passo conta. Cada dia vivido com intenção é um tijolo na construção da sua cura. E quando você menos espera, um dia acorda e percebe que aquilo que te machucava já não tem mais o mesmo peso, que a lembrança já não fere, que o medo perdeu a voz, que a lágrima secou e que você, silenciosamente, se tornou alguém mais forte, mais sereno, mais sábio. O tempo fez a parte dele e você também, por isso, tenha calma, tenha paciência. A tempestade não dura para sempre. As noites escuras não são eternas, e mesmo que a dor pareça invencível agora, confie. Com o tempo e com a ação, ela vai diminuir, e você vai se reconstruir. Você não pode agradar a todos, viver tentando. Agradar a todos é a receita mais certa para o fracasso pessoal. É uma prisão invisível que amarra sua autenticidade, destrói sua liberdade e te transforma em uma marionete das expectativas alheias. Quando você tenta ser tudo para todos, você deixa de ser qualquer coisa para si mesmo. É impossível agradar todo mundo. E essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode aceitar. A necessidade de aprovação nasce cedo. Desde criança, somos condicionados a buscar a validação dos pais, professores, amigos. Somos educados para agradar, para caber, para sermos bem vistos, para corresponder. Mas chega um momento em que essa busca deixa de ser saudável e passa a ser um veneno diário. Você começa a moldar suas escolhas com base no que os outros vão pensar. Você passa a reprimir seus desejos, engolir suas opiniões, silenciar suas ideias para não incomodar, para não gerar conflito, para ser aceito, e aos poucos você deixa de viver sua própria vida para viver a vida que os outros esperam de você. A armadilha da aprovação é sutil. Às vezes, ela vem disfarçada de gentileza, de empatia, de educação. Mas por trás, muitas vezes, está o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de não pertencer. Só que esse medo custa caro. Ele rouba sua força, sua verdade, sua presença. Ele te transforma em alguém moldável demais, frágil demais, perdido demais. Marco Aurélio disse: preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação, porque seu caráter é o que você realmente é, enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Essa distinção é fundamental. A reputação pode ser manipulada, distorcida, julgada de forma injusta. O caráter não.
O caráter é aquilo que você cultiva em silêncio quando ninguém está olhando. É a sua essência. E se você está disposto a abandonar sua essência para manter uma imagem, você está se destruindo lentamente. Agradar a todos exige que você esteja sempre disponível, sempre sorrindo, sempre concordando. Você se torna alguém incapaz de dizer não, alguém que se desculpa por tudo, alguém que se culpa por não corresponder à expectativa de alguém que sequer conhece sua história. E isso é insustentável, porque quanto mais você tenta agradar, mais as pessoas esperam de você. Quanto mais você se anula, mais elas exigem. Nunca é suficiente, nunca é recíproco. E o pior, no final, você se frustra com os outros, mas no fundo, o maior traidor foi você mesmo, por ter abandonado quem você realmente era. A verdade é que para viver com coragem, você precisa aceitar que vai desagradar, que algumas pessoas vão se afastar, que outras vão criticar, que algumas vão te julgar sem entender nada do que você viveu. E tudo bem. O problema não está em você, está nas expectativas que colocaram em você. Expectativas que não são suas, que não te servem, que não têm nada a ver com o seu caminho. Ser fiel a si mesmo é um ato de coragem. É assumir que sua prioridade é viver em coerência com os seus valores, não com as vontades dos outros. Isso não significa ser egoísta, rude ou indiferente. Significa ser honesto, significa dizer sim quando for sim e não quando for não. Significa escolher o que te fortalece, mesmo que cause desapontamento em quem esperava outra coisa de você. A vida é curta demais para se perder em agradar pessoas que não viverão suas dores, que não pagarão suas contas, que não vão estar ao seu lado quando tudo desmoronar. Quem te ama de verdade não exige que você se molde o tempo todo. Quem te respeita, respeita seus limites. Quem está do seu lado pelo que você é de verdade, não vai te abandonar só porque você disse não ou porque escolheu um caminho diferente. E os que se afastarem por isso, que se afastem. Melhor a solidão da verdade do que a companhia comprada com submissão. A vontade de agradar todos também nasce de um desejo de evitar conflito. Muitos acreditam que se concordarem com tudo, serão mais amados, mais aceitos, mais protegidos. Mas evitar o conflito externo à custa de criar um conflito interno é uma troca injusta. Você pode até evitar brigas externas, mas dentro de si vai começar uma guerra. Vai dormir arrependido, vai acordar frustrado, vai se sentir falso, pequeno, deslocado. O preço da paz forçada é muito alto. Epicteto ensinava que não devemos nos importar com aquilo que está fora do nosso controle, e a opinião dos outros está completamente fora do nosso controle. Você pode ser a pessoa mais generosa, mais ética, mais leal, e ainda assim alguém vai te detestar, vai te criticar, vai inventar coisas sobre você, porque o que o outro vê em você diz mais sobre ele do que sobre você. Tentar controlar isso é inútil. Melhor investir essa energia em se tornar alguém que se orgulha de si mesmo, independentemente do que os outros pensem. O mundo está cheio de vozes tentando dizer quem você deve ser. A família, os amigos, as redes sociais, o mercado, a sociedade, todos com listas infinitas de exigências. Mas ninguém está dentro da sua pele. Ninguém viveu suas quedas, seus medos, seus aprendizados. Só você sabe o que é verdadeiro para você. E é por isso que a responsabilidade pela sua autenticidade é só sua. Ninguém vai te dar permissão para ser você mesmo. Você precisa se dar essa permissão. Você precisa escolher se libertar da necessidade de agradar. Quanto mais você se alinha com sua essência, mais claro fica quem é seu de verdade. Os laços falsos se rompem, as máscaras caem, e o que sobra é sólido, puro, verdadeiro. Viver assim dá trabalho, mas também dá paz. A paz de não precisar fingir, a paz de não precisar representar,
a paz de se olhar no espelho e saber que você não se traiu. Por fim, entenda, agradar a todos não é sinal de bondade, é sinal de medo. Medo de não ser aceito, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. Mas quando você se torna inteiro, quando aprende a estar bem consigo mesmo, esses medos perdem força. E aí sim, você pode começar a viver de verdade, não como os outros querem, mas como sua alma pede. Porque agradar todo mundo é fácil, difícil mesmo é ser fiel a si próprio, e essa é a única fidelidade que realmente importa. Chegamos ao fim dessas 9 lições poderosas para destruir os seus demônios internos, para combater aquela voz sabotadora que insiste em te parar, que tenta te fazer duvidar de si mesmo e desistir antes da hora. Agora, a decisão está na sua mão. Você pode continuar alimentando esses inimigos invisíveis, ou pode assumir o controle da sua mente, das suas emoções, das suas escolhas e, finalmente, se tornar a pessoa que sempre teve potencial para ser. Lembre-se, ninguém vai lutar por você, ninguém vai mudar sua vida por você. Essa batalha é exclusivamente sua. Se você sentiu que essas lições tocaram fundo, que despertaram algo que estava adormecido dentro de você, eu quero saber. Deixe nos comentários qual dessas lições mais te impactou, ou até qual demônio você está pronto para enfrentar primeiro. Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão lutando com suas próprias batalhas internas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho, porque aqui a gente vai continuar trazendo conteúdos que te ajudam a se fortalecer, a vencer os medos e a viver uma vida com propósito e autenticidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, porque a transformação começa quando você para de fugir de si mesmo. Obrigado por estar aqui até agora. Lembre-se sempre, o maior inimigo que você vai enfrentar está dentro de você, mas também é dentro de você que mora a maior força para vencer. Seja implacável na sua busca por liberdade, por verdade, por evolução. Eu acredito em você. Agora é a sua vez de acreditar em si mesmo. Até o próximo vídeo.